Bem, pessoal, nós iremos agora trabalhar exemplos a respeito do cone para fixarmos melhor, até para entendermos melhor um pouco as formas que é utilizada no cone, ok? Então vamos lá. A primeira questãozinha diz o seguinte, ó: para fazer um experimento em sala de aula, um professor de matemática utilizou um cone com 12 centímetros de altura, 12 centímetros de altura, né? Então vamos lá, 12 centímetros de altura, e cujo diâmetro do cone, nesse caso, mede 10 centímetros. Ele preencheu todo esse cone com areia, né? Ele pegou, na verdade, esse cone, colocou, nesse caso, areia, né? Dele preencheu todinho. Então vamos lá, considerando desprezível a espessura do material, qual é o volume de areia, no mínimo, ele utilizou para preencher todo esse cone. Então nesse caso, quer saber quanto ele utilizou para preencher todo ele dentro, a parte de dentro, né, o conteúdo. Então nesse caso está trabalhando com o volume, né? Então nesse caso aqui fez referência e, né, perguntou qual o volume da areia no mínimo, né, que utilizou. Mesmo que não tivesse falado a palavra volume, mas se perguntou quanto ele gastou de areia para encher tudo, então seria a parte de dentro, então seria o volume, ok? O volume do cone, né, é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Tudo isso dividido por 3. Vamos lá? Por que é dividido por 3? Aqui tem o cilindro. O volume do cilindro é calculado como π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, né? Esse é o cilindro. E o cone é dividido por 3, porque o cone é dessa parte do cilindro, por isso que é dividido por 3, beleza? Então, o cone é o volume do cilindro dividido por 3, esse é o volume do cone, beleza? Então vamos lá. Para eu, no caso, achar o volume, eu preciso do raio e da altura. Não preciso nem substituir π, porque as alternativas estão em formato de π, né? Formato de π que eu quero dizer que tem π, tá certo? Então nesse caso, tanto o raio como a altura, vamos ver se tem, ó. A altura diz que é 12. Não deu raio, porém deu quem? Deu o diâmetro 10. Então, no lugar de R eu não vou substituir 10. Então, olha só. O diâmetro, se diz que o diâmetro é 10, então o diâmetro é essa distância de uma ponta a outra, ó, passando pelo centro, ok? Se o diâmetro é 10, o raio é a metade, ó, é 5. Então, nesse caso, o raio é 5. Né? Então, raio 5, diâmetro, nesse caso 10, no raio é 5. E a nossa altura é igual a 12. Então, isso daqui, nós só utilizamos isso para encontrar quem? O raio, beleza? Então, vamos lá. Já tem tudo. Essa questão é fácilzinha porque já tem tudo. Ok? Se não tivesse, teria que encontrar. Então, vamos lá. Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? 5 ao quadrado vezes a altura. Quem é a altura? Ó, 12, né? E isso tudo dividido por 3. Então vamos lá. Volume é igual a π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então vezes 25 vezes 12, isso tudo dividido por 3. Então o volume é igual, ó, eu posso multiplicar para dividir, mas eu posso dividir para multiplicar, que nesse caso aqui é mais simples. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 25, 100. 100 o que? 100 π. Então, nesse caso, o volume é igual a 100 π. A alternativa correta, letra A. Aqui, ó, letra A, 100 π é nossa alternativa correta, ok? Então, gostaria que vocês observassem aqui, que nesse caso, ó, só fiz pegar os dados, substituir na fórmula e resolver. Esse é o estilo de problema mais fácil. Por quê? Porque você tem que saber da fórmula. Pega os dados, substitui na fórmula, acabou. Existe uma questão, outro tipo de questão que já é um pouquinho mais complexa, que é o caso dessa daí. Existem outras mais complexas ainda. Porém, essa é um pouco mais complexa pelo seguinte. Gostaria que vocês observassem o seguinte. Eu vou desenhar a figurazinha do cone para a gente entender melhor um pouquinho essa parte do cone, ok? Então vou só desenhar rapidinho aqui.
tá certo? Para a gente entender um pouco melhor. Quando se vê a figura, normalmente a interpretação é um pouco melhor, tá? Então vou desenhar a figura do cone, tá? Vamos lá. Tá aí. Essa parte aqui é a nossa altura e essa parte é o raio, né? E essa parte aqui é a geratriz do cone, beleza? Ó, isso aqui é G, ok? Isso aqui é G, isso aqui é R, isso aqui é H, ok? GRH. Da onde se deriva a forma geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado, ok? Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, ok? Então tá aí. Então vamos ler o problema e de acordo com o problema fazer as substituições necessárias. Vamos lá. Um cone possui diâmetro da base medindo 24 centímetros. Então o diâmetro é 24. Então repetindo novamente, se o diâmetro é 24, o raio é a metade. Então o raio é a metade, então o raio é 12. Beleza? Então diâmetro 24, raio é metade. E geratriz 20. Então no lugar desse G aqui, a geratriz é 20. G é 20. Ok? Determine sua área total e seu volume. Ó, para entender melhor, eu vou colocar a fórmula da área total e vou colocar a fórmula do volume. Porque ver se se nós já temos tudo que necessitamos. Muitas vezes nós temos mesmo, como é o caso. Ó. Aqui eu tinha o raio, que deu diâmetro, no caso tem um raio, e a altura. Ok? Então nesse caso, pessoal, eu tenho que ver se eu tenho tudo. Aqui nessa questão tinha tudo que eu precisava para calcular o volume. Vamos ver essa daqui. O volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. A área total é igual à área lateral mais a área da base. Sabendo que a área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. E sabendo que a área da base é um círculo, é π vezes o raio ao quadrado. Pronto, nós temos... Vamos lá. Para calcular a área da base, eu preciso de raio. Eu tenho raio? Sim. Para calcular a área lateral, eu preciso de raio e geratriz. Eu tenho raio e geratriz? Sim. Então, para calcular a área total, eu já tenho tudo. Então, nesse caso da área total, já tem todos os dados. Então, vou apagar aqui, porque nesse caso, a área total só vai ser substituição. Vamos lá. Volume. Vamos ver se o volume eu tenho tudo. O volume é igual a π vezes o raio ao quadrado. Eu tenho um raio. Beleza. Vezes a altura. A altura eu não tenho. Ok? Então, para a área total, eu tenho tudo. Para o volume, eu preciso da altura. Então, como eu preciso da altura, né, vamos encontrar a altura. Como nesse caso aqui é um triângulo retângulo e eu tenho dois lados, tem como achar o terceiro pelo teorema de Pitágoras. Tem um triângulo retângulo, você pode utilizar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ó, geratriz ao quadrado. Quem é a geratriz? Ó, 20 ao quadrado. A altura ao quadrado, né? Não é o que eu tenho que encontrar. Mais raio ao quadrado. Quem é o raio? 12 ao quadrado. Vamos lá. 20 ao quadrado. 400 é igual, né? H ao quadrado mais 12 ao quadrado. 12 vezes 12, 144. Aí eu venho a questão, vou trazer esse H para o primeiro membro com sinal invertido. Se 400 é igual a essa expressão, então eu posso dizer que essa expressão é igual a 400. Só fiz inversão para a letra ficar no sinal da igualdade, porque pode fazer isso. Então vamos lá, H ao quadrado é igual, repito 400, esse 144 jogo para o outro lado com o sinal invertido, né? Então H ao quadrado é igual 400 menos 144, 256. Então, H é igual a raiz quadrada de 256. Qual é a raiz quadrada de 256? É 16. Então, encontramos a altura. Vocês estão vendo que pelo teorema de Pitágoras, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso aqui vocês têm que treinar muito. Para justamente desenvolver. Então, encontrada a altura, eu posso encontrar agora o meu volume sossegadamente. Okay? Então, veja só. Você coloca o volume, olha nos dados se tem todos os valores, se tiver, como esse caso, você já aplica.
Se não tiver um valor, isso significa que tem 2 para pedir um terceiro. Aí você vai ter que encontrar. Ok? Então vamos lá. Então, volume é igual a π vezes raio ao quadrado. Quem é o raio? 12 ao quadrado vezes a altura. Cadê a altura? Ó, 16. Né? E tudo isso dividido por 3. Vou resolver a potência. O volume é igual, né? π vezes 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, vezes 16 dividido por 3. Ó, eu posso multiplicar 12 vezes 12, o resultado multiplicar por 16, e tudo isso dividir por 3. Ou eu posso fazer também dessa forma, fica um pouquinho mais fácil. 12 dividido por 3, 4. Aí eu repito essas duas partes. Ó. Repito 12, repito 16. Então o volume é igual 4 vezes 12, né? 48. Aí eu posso multiplicar 48 vezes 16. Ou eu posso também fazer assim, ó. 4 vezes 16, 64. Aí eu pego 64 e multiplico por 12. Tá? Ó, 4 vezes 16, 64. E eu vou multiplicar por 12. Ó. 2 vezes 64, 128. Já sei de qual é salteado. 1 vezes 64. 1 vezes 64, né? Vamos lá, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 6, 6. Somando tudo, ó. 8, 6, 7. 768, esse é o meu volume. Volume 768. Então vamos lá, volume 768 π. A unidade é centímetros, então aqui vai ser centímetros cúbicos. Então isso daqui é o nosso volume. Então encontramos o volume. Falta quem? Sim, determina a área total e o volume. O volume já encontramos. Falta quem? A área total. Vamos encontrar a área total? Né? Então a área total é igual à área lateral mais a área da base. Resumindo, a área total é igual à área da base, que nesse caso a área da base é um círculo. Então eu tenho que saber calcular em um círculo, mais a área lateral, né? Que onde a área lateral é um setor, né? A área lateral é um setor de um círculo. Tenho que saber calcular a área desse setor, ó, que fecha a figura aqui, e a base que é um círculo. Então eu tenho que calcular a área de um setor circular e um círculo. Beleza, então vamos lá. A área lateral é dada pela fórmula, né? A área lateral é dada pela fórmula π vezes o raio vezes a geratriz, né? Então vamos calcular a área lateral primeiro, bem sossegado, depois calculamos a área da base, depois isso é somar. Então vamos lá, a área lateral é igual a π vezes o raio vezes a geratriz. Vamos lá, a área lateral é igual a π vezes o raio. Quem é o raio? Ó, 12, beleza? 12. Vezes a geratriz, ó, a geratriz é 20, G é 20. Ok? Então a área lateral é igual, quando eu multiplicar, olha, 12 vezes 2, 24, aí eu acrescento um zero, ó, 240, tá vendo como é rápido? 12 vezes 20, como é rápido fazer a multiplicação. A área lateral já foi. Vamos para a área da base. A base é a área do setor, nós calculamos para essa formulazinha. Agora a área do círculo. O círculo, né, é calculado pela fórmula π vezes o raio ao quadrado. Então vamos lá. A área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? Ó, o raio é 12. Então nesse caso, 12 ao quadrado. Vamos lá. A área da base é igual 12 ao quadrado. 12 vezes 12, que é 144. Então a área da base é 144 π. Então tá aí a área da base. Para a área total, né? A área total só é somar a área lateral mais a área da base. Quem era a lateral? 240 π. Então a área lateral é 240 π, né? Como tem aqui, eu vou apagar aqui bem rapidinho, né? A área total aqui é igual à área lateral, 240 π, mais a área da base,
144 π. Então, somando, né, a área lateral mais a área da base, vou somar aqui bem rapidinho, ó. 144 mais 240, somando isso, ó, 4, 8, 384. Então, nesse caso, 384 é nossa área total, 384. Então, vamos lá. 384 π, no caso, centímetros quadrados, ok? Então, essa é a nossa área total, tá? Então, foi o que eu fiz. Peguei a área lateral, 240, né? Peguei a área da base, 144, somei 240 mais 144, dá 384 centímetros quadrados. Lembre-se que o volume é a unidade elevada a 3. Então tá aí como é que se calcula. Então foi confirmado, fazendo resumão agora, beleza? Primeira questão que eu pedi para calcular o volume. Detalhe, dava o raio, dava a altura e o diâmetro, tinha como achar o raio. Com a altura e o raio, a altura e o raio substituiu, facílimo, encontrei meu volume. Para a área total, né, houve no caso um probleminha, porque tipo, para a área total tinha tudo, beleza, mas para o volume precisava da altura. E como é que eu achei a altura? Teorema de Pitágoras, achei a altura. Com essa altura, e já tendo raio, a altura e raio, encontrei o volume. Para a área total, eu preciso da área lateral, RG eu tenho, só multipliquei tudo e encontrei. Para a área da base, π raio ao quadrado, o raio é 12, então 12 ao quadrado é 144. Aí a área total só é somar a área lateral mais a área da base, somou e encontrou, ok? Então, pessoal, é isso daí, pessoal.